Então vamos voltar. Então, começou na academia, paizão, motivando. Já tirando ali percentual de gordura, montando um treininho. Tinha fichinha? Anotava, tinha fichinha. Treino ABC? Eu tenho até hoje a fichinha, cara. Não tem. Outro dia eu postei. Não, posta Outro dia de eu postei novo. no Stories lá. Terminando, quando você chegar em casa, posta pra galera ver depois. Não é possível. Tenho as fichinhas todas. Era ABC, você lembra? Eu fazia ABC. 3 de 10. Eu fazia ABC. Depois eu comecei a... Na verdade, assim, a evolução ali no treino, como eu te falei, primeiro era pro esporte, então eu comecei, tudo era pensado no esporte. Ah, é verdade. Não era nem pra hipertrofia. Não era nem pra hipertrofia, mas com o tempo a coisa começou a mudar. Eu quero treinar todo dia, porque eu tô vendo nas revistas que os caras treinam todo dia. Isso é um assunto que eu gosto de entrar. Que momento que vira a chave? Porque assim, todo mundo fala, entrei na academia, por algum motivo. Eu sofria bullying, queria ficar forte. Eu apanhei, eu queria ficar forte. Queria pegar uma menininha. Meu pai me estimulou para melhorar meu rendimento. Beleza, você entrou. Começou a seguir. Qual o momento que você percebeu que você gostava daquilo? Que aquilo você falou, eu adoro isso aqui, eu quero estar lá. Você estava em casa e queria estar lá. Que momento da sua vida que virou essa chave e você começou a levar isso mais a sério e com outros objetivos? Objetivos até estéticos, de evolução estética. Sim. Cara, mesmo na época em que o objetivo era esportivo, né, o gosto pelo esporte, eu sempre fui muito sistemático. Então eu sempre organizei as planilhas, os treinos e tal, até porque meu pai me ajudava muito com isso, então sempre fui organizado com isso. Quando eu fui para a faculdade, isso foi em 98. Comecei a treinar em 94, quando eu fui para a faculdade em 98, e eu me dediquei tanto nesses 4 anos que o desenvolvimento... Era um frangão ainda, né? Era um frangão. Mas o desenvolvimento foi tão bom que todo mundo achava que eu usava esteroide na época. Sério? Todo mundo achava. E eu não usava. Você lembra, assim, mais ou menos, peso e altura? Só pra ter uma ideia ou não? Eu já tinha aí 1,84 já, 86. Estava quase com a altura que eu tenho, que foi um pouco antes dos 18 anos. Mas, o peso eu não vou lembrar... Mas todo mundo achava que eu tomava alguma coisa. Olhando, né? Já tava olhando, fortinho. Falava, eu não tomava nada. Até então não tinha conhecimento pra isso. Não... Nem suplemento? Não, suplemento já tomava. Já tomava? Suplemento tomava muito. Vixe, mentira, muito, qual foi? Muito, pera, muito, volta. Eu gosto muito dessa parte, cara, velho. sempre acreditei. Na verdade, meu pai já estimulava isso, né? Olha, mano, que diferente. É diferente. Velho. Isso é muito diferente. Porque tem muita família que o pai e a mãe acabam, até hoje ainda, por incrível que pareça. Sim. Não, isso faz mal, você não pode, não sei o quê. Tudo bem, mas, né, procura um médico pra passar uma orientação, né? Não, eu vou dar um exemplo prático e engraçado. Que até o meu pai, a gente trabalhava junto. Eu com 14 anos, desde 2004, lá na lojinha, trabalhando, vendendo suplementos. Ele só deixou eu começar a usar suplemento com uns 16. Olha aí. E ele não deixava eu usar, tipo, Animal Pack, essas coisas. Ele falava assim que eu não precisava ainda. Tá. Então eu usava coisas mais básicas, um hipercalórico, um BCAzinho. Sim. Então eu lembro o dia que lançou um Jack 3D, meu pai falou, não vai tomar isso aí não. Esse mata. Tipo isso. Até ele ficava meio assim. Olha só, cara. Tá vendo como é comum mesmo. Então imagina o cara que nem tem contato. Imagina lá no interior, cara. Vê um potão, fala, não vai tomar. Aquilo vai matar. Eu lembro que eu vendia pra alguns conhecidos que ele tinha que esconder. Porque se o pai visse, ele jogava fora. Escondia dos pais. Ele nem tinha dinheiro pra comprar. Ele se virava pra ir lá comprar e o pai via e jogava fora, porque achava que ele tava tomando um anabolizante. Tinha que esconder. Tinha que esconder. Cara, foi a mesma coisa, eu passei por isso. Com 14 anos, eu fui no interior, não existia loja de suplemento. Uma body shop, não existia isso. Sim. Cidade muito pequena. Tô falando de uma cidade aí de seus 40 mil habitantes, se tivesse. Cidade pequena. Os suplementos eram vendidos nas farmácias. Ou farmácias de manipulação vendiam suplementos, ou farmácias mesmo comuns, drogarias, que vendiam suplemento. Isso tem até hoje, tá, Renan? Se você for lá pro Nordeste, tem muita farmácia que é um body shopzinho, vende suplemento também, e vende pra caramba. Naquela cidade, a galera só consegue comprar suplemento lá. Isso existe até hoje. Mas isso acontecia aqui no interior de São Paulo, na cidade de onde eu venho, em Porto Ferreira. Ali eu ia comprar suplemento na farmácia de manipulação, na farmácia. Que doido. Só que eu chegava em casa com aquilo, exatamente.
Ai, que doido. Meu pai aprovava, porque como ele era treinador, educador sabia físico, que ele era já bom. sabia. E antes de começar na academia, antes de tomar os suplementos, o meu pai sempre trazia aí uma vitamina, um negocinho da farmácia. Eu tomava aquele Enzicoba, lembra do Enzicoba? Enzicoba, velho. Coba Vital, Coba Enzicoba. Vital. Meu pai falava, ó, tem que tomar um desse por dia pra você crescer, porque ele queria que eu ficasse alto. Era crescer na Ai, estatura. deu certo. Né? Ele falava, ó, tem que tomar um desse aqui, um por dia e tal. Mentira. E, cara, e assim, ele super apoiava, Aham. né? E porque já tinha um conhecimento sobre isso, mas outros da minha família, eu lembro, minha avó, tadinha, ela falava, não, você vai tomar isso é droga, eu vou contar pro seu pai, pra sua mãe que você tá tomando droga, não sei o quê. E eu me lembro de meu primo chegar na casa da minha avó e eu tava com uma caixinha de Natubolic, da Integral Médica. Foi meu primeiro suplemento, Natubolic, meu primeiro suplemento. Esse era... Não tinha como. Clássico, né? Clássico. E eu cheguei em casa com aquilo, meu primo viu e meu tio falou pra ele assim, olha, se você pôr a mão nisso aí, eu vou te deixar de castigo. Não pode tomar essas coisas e tal, não sei o que, não sei o que. Olha só como é, cara. Naquela época, eu tô falando de 93, 94. Não, nessa época eu nem né? imagino. Não tinha. Que isso, velho? Cara, pra ter um suplemento importado, eu fui conhecer suplemento importado quando eu fui num curso do ENAF em Santos, junto com meu pai. Eu tinha 14 para 15 anos, eu fui como ouvinte. Eu ia assistir as aulas dos cursos de educação física porque eu gostava. Olha. Então eu sentava lá nas carteiras ali, nas mesas, como um aluno do curso, mas estava acompanhando meu pai e eu ficava prestando atenção. As aulas do Gilmar, Pinto Guedes, do Ney Pereira, eu assistia todas ali, virava fã dos caras. Eu ia aproveitava para aprender um pouquinho, mas era muito, muito jovem ainda. Mas eu ia para Santos com ele porque dali a gente passava na Carduz, Nossa. que é onde era um supermercado de suplemento importado. Sempre cara. foi referência. E foi ali que eu encontrei o primeiro suplemento americano, que fiquei doido, comprei um hipercalórico que se chamava Bulk Up. Eu lembro? Nossa, nem eu conheço Bulk Up. isso. Bulk Up. E era de uma marca que se chamava Stratum Systems. Nossa. Era uma coisa assim, Stratum Systems. E o suplemento chama Bulk Up. Eu vou procurar na internet, deve existir. Um potão branco assim, um rótulo colorido. Esse era baunilha ainda o sabor. Foi o primeiro suplemento americano que eu tomei. Caramba. Mas já tomava os nacionais aqui, a Minopower da Probiótica, o próprio Natubolic da Integral Médica. Já usava alguns produtos Minopower aqui. era o líquido. Não, era tablete. Ah, o tabletinho. Tabletinha mastigável também. Sim. Isso pô, naquela época, né? De probiótica também. Probiótica líder de mercado na época. Líder de mercado na época. Foi muitos anos. Então, assim, esse foi o meu primeiro contato com o suplemento. Mas ali já enfrentou dentro de casa essa coisa meio estranha que muitos passam até hoje. Né? A gente vê isso acontecer até hoje. Mas de lá pra cá, o uso do suplemento passou a ser uma constância na minha vida. Cara, eu nunca deixei de tomar suplemento. Sim. Nunca. Eu acho que eu devo perder, talvez só pro Sardinha aí, como o maior tomador de suplemento. Verdade. Porque o Sardinha toma muito e há muitos anos. Há muitos anos. Mas eu também uso aí desde os 14 anos e nunca parei. Uso em grande quantidade, bastante. Sempre acreditei no suplemento, sempre tive muito resultado com suplemento. Então eu só tenho para falar coisa boa. Nunca tive efeito colateral, nunca tive nenhum problema. Me lembro de às vezes ir no médico, assim, de adolescente, e o médico nem me consultar direito. A hora que eu falei do suplemento, não, é isso. Você tem que parar de tomar o suplemento. Desestimulava você a tomar. Porque é isso que tá te dando problema. E na época eu já pensava assim, puta, mas ele nem me olhou direito, ele já botou a culpa no suplemento. Sim. Mas era o preconceito que existia na época. Né? Exato. Que isso graças ao bom trabalho de médicos, nutricionistas, das marcas de suplemento, né? Foi mudando o mercado, levando conhecimento, informação, principalmente para o profissional, né? O profissional que precisa expandir dessa forma. Eu lembro que né? nessa época, inclusive, quando a gente estava ali no começo da loja, esse era o maior trabalho das marcas. Chegar nos profissionais e informar e colocar ele numa sala com um profissional dando uma palestra, dando uma aula, para ele pegar a informação e falar, caraca, é isso? Pô, então eu vou recomendar, porque é bom. Exato. Entendeu? Falta conhecimento. Né? O mercado de suplemento é muito interessante, né? Fazendo um paralelo ao que a gente está contando agora. O mercado do suplemento, ele não vende quanto mais você mostra. Né? A gente tem... Isso é muito legal falar, porque o que mais a gente vê hoje em dia é a preocupação por views, por likes, por... E, cara, o nosso produto não é um desodorante, não é um sabonete. Verdade. Não é um produto que quanto mais você mostra, ele mais vai vender.
porque as pessoas já entendem o valor, já entendem para que serve, já conhecem um desodorante, um sabonete, um shampoo, alguma coisa. Você olha para isso, você sabe um valor. Ah, isso é um desodorante. No máximo que você vai fazer é sentir o aroma daquilo. Mas você conhece o valor que aquilo tem. Agora, um suplemento, ele depende de informação, de conhecimento. Então não adianta eu colocar o suplemento na novela das 8, na Rede Globo. Porque as pessoas não entendem o suplemento, elas não conhecem aquilo. Aí quando olha para um pote de whey e vai pagar R$100 num pote de whey, vai olhar e vai falar, tá, mas eu preciso disso? Por que custa R$100? A pessoa não sabe que por trás daquilo tem litros e litros e litros e litros de leite para chegar num 1 quilo de whey pronto, né, para o consumo. Então, o nosso produto, ele é um produto que não é quanto mais você mostra, mais ele vende. É um produto que você precisa agregar informação, conhecimento. Ele tem que ser carregado de conteúdo que convence as pessoas. Desde o profissional, nutricionista, médico, educador físico, os prescritores, aqueles que fomentam o uso, quanto também das famílias, os pais, né? Até mesmo do praticante do exercício, para ele conhecer, para ele saber comprar. Como as pessoas chegam na loja hoje? Eu cresci dentro de loja de suplemento, vivia dentro da loja. Eu entrava numa loja de suplemento e não conseguia sair. Nossa. Era uma diversão pra mim. Eu sentava no balcão, ficava vendo as revistas, eu ficava conversando com quem entrava, ficava vendo o comportamento das pessoas ali dentro, pegava rótulo, ficava lendo rótulo. Fiz muito isso, cara. Durante os meus 4 anos de faculdade, eu frequentei a SLD do Vladimir Lorenzato, lá de Ribeirão Preto. Cara, todos os dias eu ia na loja dele. Se eu não tava na faculdade, eu tava lá na loja dele. Mentira! Conversando, jogando conversa fora ali. E assim foi com o Jefferson Bad Boy, que trabalhou muito tempo na loja. Foi um amigão meu dessa fase. O próprio Sardinha. Então, assim, eu conheço o Sardinha há mais de 20 anos. O Bad Boy há mais de 20 anos. Sim, há muitos anos. Eu conheci o Sardinha em 98, em Ribeirão Preto. O Sardinha que me ensinou a treinar coxa. Olha. Eu ia pra academia com aquelas bermudas de surfista, né? Aquelas bermudas Men's Physique, e ele falava assim pra mim, você tem que usar um short de lycra. Eu falava, pô, Sardinha, mas minhas coxas finas desse jeito vai ficar ridículo. Ele falou, mas é pra você olhar o quanto elas são ridículas, pra você melhorar, pra você treinar, pra você olhar para suas coxas e ver o quanto ela é ridícula. Você mesmo vai se motivar. E aí eu fui um dia na academia com um short bermuda de surfista e a bermuda rasgou. O que você acha? O Sardinha tirou um sarro de mim, né? Tá vendo? Se você tivesse com o shortinho de lycra, não ia rasgar, não sei o quê. E aí eu comecei a usar o shortinho de lycra famoso. Do Sardinha, olha! Motivado pelo Sardinha. Que da hora. E aí treino de coxa foi um dos treinos que eu mais gostei de fazer durante todo o período até hoje, apesar da lesão do joelho. Sim. É um treino que eu gosto muito de fazer. É o treino que você se sente um bodybuilder, né? Treinando coxa, né, cara? Nem me fala que o de Quem ontem gosta, eu fiquei destruído. Treinou perna ontem. Você não tem ideia do treino que a gente fez ontem. É mesmo? Treinou com quem? Treinei com o Christian Figueiredo. Eita! E com o Filinares, que é um nutricionista também, Sim, mas claro. que pega pesado. Mas o Cris, velho, nossa, bota pressão, né, velho? E eu gosto, né? Judiou. Então aí eu boto pressão nele. Boa. Vai sair esse boa. vídeo, vocês vão bom. ver o que a gente fez, velho. Pô, quero ver. Não, só pra você ter uma ideia, na cadeira extensora, a gente ficou uns 40 minutos fazendo. Meu Deus. Por quê? A gente usou 2 técnicas diferentes. Tá. Uma de drop, só que drops pra trazer a maior parte metabólica mesmo. Então, só pra você ter uma ideia, uma primeira série, um peso muito levinho, 30, aí aumenta um bloquinho, 25, aumenta o bloquinho, 20, aumenta o bloquinho, 18, aumenta o bloquinho, 15, aumenta o bloquinho, 12, aumenta o bloquinho, 10, aumenta o bloquinho, 8. Nossa. Aí você sai lá tremendo, Morto. põe os 2 pés, deita e faz o alongamento do quadríceps por 30 segundos. Tipo o FST7, né? Tipo o Alongamento de fáscia. FST7, só que a gente trabalhou o FST7 depois. Então foram 2 séries assim, Nossa. que é Destruidor, Matador. e 2 de FST7 trabalhando as partes excêntricas, as partes concêntricas, a parte de isometria. Caramba. Então, assim, só pra vocês terem. Só pra vocês sentirem esse vídeo que vai sair, mano. Você vai cabuloso. poder até meter um hamburgão aqui que vai estar no lucro, né? Não, então, mas eu comi o hambúrguer ontem. Ah, de você pós-treino, já comeu. Tá. Porque eu precisava Não, muito. pra um treino desse, Eu cheguei em casa, eu tomei banho e tava dando cãibra, né? Nossa. Tipo, só de andar. Eu deitei no sofá e relaxei a perna e tava puxando. Que delícia. Não, cabuloso. Mas hoje eu O que não para acompanho. de pé, né, cara? Não, é muito louco. Perna diferenciada. E eu gosto muito, é bem legal. Treino a gente de tem coxa, que marcar um treinão junto. treino de coxa e dorsal é absurdo, né, cara? Eu Que gosto de todos os treinos, né? Gosto de todos os músculos.
Pra treinar, a gente gosta, não tem o que fazer. Mas a gente sabe que o treino de coxa, o treino de dorsal é treino monstruoso. É onde você para... De movimentar grandes cargas e de arrebentar, né? São cara? músculos muito grandes, né? Potentes, né? Então precisa disso, ou muita porrada, ou muita metabólico, ou uma junção de tudo, Isso, né? isso. É, E variando, a inteligência né, do treino que cada dia é uma coisa nova, é muito doido, né? Boa, não, você arrumou um bom parceiro aí. É, Esse vídeo vai dar bom. Vai, com certeza.